Santa Catarina cresce acima da média nacional. Indústria, comércio, serviços e turismo alavancam a economia do estado. Pronamp volta a operar em Santa Catarina. Linha de crédito é voltada para micro e pequenas empresas. STF descarta a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes afirma que o episódio das redes sociais foi pontual e não o bastante para a detenção. Após crise com os Estados Unidos, Lula busca aproximação comercial com o México. Produtores de café preocupados com tarifas de Donald Trump. Eles pedem bom senso nas negociações sobre as taxas americanas de 50%. A Associação Comercial de Garopaba, Litoral Sul Catarinense, realiza mais um almoço com líderes. O objetivo é reforçar potenciais turísticos da cidade, com foco no acolhimento e na sustentabilidade. E você vai ver também. Curitiba recebe elite do skate no fim de semana. Complexo Esportivo do Tarumã será palco da terceira etapa do STU Nacional. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Quinta-feira, 24 de julho. Nós estamos ao vivo, agora 8h03, no horário de Brasília. A atividade econômica de Santa Catarina cresceu 6,1% nos 5 primeiros meses do ano. Estado ficou acima da média nacional e ocupa a segunda posição no ranking de crescimento entre os estados brasileiros. Santa Catarina apresentou alta de 6,1% na atividade econômica entre janeiro e maio de 2025. Os dados são do Banco Central e representam uma prévia do Produto Interno Bruto dos estados. A média nacional ficou em 3,4%. Com o resultado, Santa Catarina fica na segunda posição do ranking de crescimento no país. Isso é dinheiro que está entrando em Santa Catarina, movimenta a economia, gera emprego, oportunidade para os empresários de um modo geral, mas também oportunidade para todos nós, e seja para todos os colaboradores, trabalhadores. A indústria segue como um dos principais motores do desempenho econômico no estado. Entre janeiro e maio, o setor cresceu 4,8%, enquanto a média nacional foi de 1,8%. No comércio, o avanço foi de 7% em Santa Catarina, também acima da média nacional de 2,2%. A prestação de serviços acompanha esse cenário com crescimento de 5% no estado, enquanto o índice brasileiro ficou em 2,5%. O turismo também apresentou desempenho acima do esperado. De janeiro a maio, o setor cresceu 11,1% em Santa Catarina, contra 6% em todo o país. Isso se deve, evidentemente, ao esforço que Santa Catarina tem feito para ser um estado de empreendedorismo, que é os nossos empresários, nossas empresárias, que gostam de aprender, gostam de fazer e de empreender. E também o nosso colaborador, que é valorizado também por empresas que ampliam em Santa Catarina e também empresas que vêm de outros estados e até de outros países que valorizam muito a nossa mão de obra, que é uma mão de obra mais qualificada. No painel nacional, apenas o Paraná teve desempenho superior ao de Santa Catarina no período. Empresários e liderança de Garopaba, Litoral Sul Catarinense, se reuniram nesta quinta-feira em mais um almoço de líderes. Com a presença do deputado federal Gilson Marques e da ex-secretária de Turismo de Bombinhas, cases de sucesso foram apresentados como forma de motivar novas práticas na região. Um dos cases apresentados foi o de Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. Conhecida pelas praias paradisíacas, a península, localizada na Costa Esmeralda, é a capital do mergulho ecológico em razão das águas claras e tranquilas. Com 75% do território em área de preservação permanente, é considerada um paraíso ecológico do Atlântico Sul e um case de sucesso no turismo catarinense, que tem conquistado turistas também na baixa estação. É um sonho, eu acho que para todos os destinos praia e sol, né, ou sol e praia, que nós possamos ter uma visitação ou um público na baixa temporada também. Hoje, a gente se envolve no turismo de Bombinhas para que nós possamos ter realmente
público o ano todo, né? Então a gente sempre diz Bombinhas o ano todo. É claro que nós temos os períodos de baixíssima temporada, mas nós temos atualmente um público bem significativo na baixa temporada, que vem buscar nossos atrativos, nossos passeios. Nós temos praias belíssimas para surf, passeios ecológicos, trilhas, praias desertas, enfim, é uma infinidade de atividades que nós também podemos, digamos assim, desfrutar na baixa temporada. O empresário Gilson Marques, que é deputado federal por Santa Catarina, falou sobre a construção do turismo em Pomerode. A cidade mais alemã do Brasil é um dos roteiros turísticos mais visitados da região do Vale Europeu. Trabalho consolidado há mais de uma década e fruto da união dos empresários locais. Não só a união ou a sincronia para um objetivo comum. Fazer com que essas pessoas acreditem de que só elas podem fazer pelo turismo. Todo mundo fica esperando que alguém de fora, o setor público, a prefeitura, o estado, o governo federal vai fazer. Isso não existe. As pessoas precisam investir, botar a pele em jogo, seu dinheiro, seu esforço, seu suor, acreditando com propósito que aquilo vai dar certo. Pomerode fez isso, inclusive criou uma associação, cria um cronograma, convence as pessoas a vir para a cidade e senta com o município também, claro, para que ele não atrapalhe, para que ele divulgue a cidade. E essa sincronia ao longo dos anos fez com que Pomerode seja um dos principais destinos turísticos do sul do país. As ideias apresentadas podem servir de base para empresários e lideranças locais que buscam reduzir a sazonalidade numa região muito procurada no verão. Com esse objetivo, a Associação Comercial da cidade promove encontros como esse, com histórias reais que possam motivar o empresariado local. Foi a grande sacada do almoço, né? Essa questão de união, essa questão de todos se virem como colaboradores, muitas vezes não como concorrentes, que um depende do outro, né? E mais uma vez, é o coletivo que vai fazer a diferença. E Garopaba tem tudo para dar certo, porque a gente está dentro da SIG conseguindo chamar as diferentes, né, situações da economia, da sociedade, dialogando com todos. Quem sabe aí a gente consegue construir algo como eles já construíram, né? Mas com a nossa cara. Com vocação turística, 12,5% do PIB do estado é representado pelo setor. Em 2023, atraiu 1 milhão de viagens e movimentou mais de 2 bilhões de reais. Em 2024, o ICMS turístico arrecadou mais de 375 milhões, além do setor gerar mais de 180 mil postos de trabalho. Santa Catarina tem 295 municípios. É óbvio que os 295 não podem e não serão um destino turístico. E, às vezes, nem é essa a solução. Jaraguá do Sul é um dos maiores PIB do estado de Santa Catarina e não tem turismo. Só que Garopaba e a região é um potencial. E, às vezes, é um potencial até desperdiçado, porque poderia aproveitar e muito mais, tem um espaço gigantesco para ser explorado. Mas, às vezes, falta as pessoas acreditar e algum certo de apoio ou investimento que precisa começar o quanto antes. E isso é importante, porque existe uma concorrência. O primeiro município que, principalmente da região, se destacar é aquele que vai ser uma referência. É muito difícil um município vizinho se destacar se o do lado ele já cresceu de uma maneira que apague os outros. Infelizmente, existe essa concorrência, o que também não é motivo de desistir. É só ver, por exemplo, Balneário e Itapema. Essa sincronia entre municípios também ajuda, mas uma delas acaba sendo referência, não tem jeito. Durante o encontro também foi apresentado o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, o DEL, que em Santa Catarina é organizado pela FACISC. A maioria dos municípios tem o desejo de que o turismo seja uma atividade econômica, principalmente para que haja manutenção de características culturais, né, e coisas que são do local e que a gente possa mostrar isso para as nossas visitas, né, primeiro para os nossos e depois para quem quer consumir isso como produto. E o Programa DEL, o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, como uma metodologia da FACISC, aplicada hoje pelo Instituto DEL, ele vem cada vez mais promovendo esse tema, promovendo essa pauta com parcerias nacionais e internacionais que possam fazer com que o empresariado local ele se mobilize, né, de forma conjunta à gestão pública e aos diferentes atores da comunidade para fazer com que, de fato, né, isso se torne algo possível de ser continuado, de ser sustentável, que garanta a qualidade de vida dessa comunidade, mas também, de fato, né, que o desenvolvimento econômico de forma sustentável ele
possa permear nessas discussões que acontecem localmente. Para ser implementado no destino, é necessário que haja um envolvimento do poder público, privado e a sociedade como um todo, senão ele não acontece. Esse, eu diria assim, que é o carro-chefe da metodologia e, obviamente, ela está embasada na sustentabilidade. Em Santa Catarina, o Pronamp voltou a operar. A Agência de Fomento do Estado, a Badesc, reiniciou a linha de crédito voltada exclusivamente para micro e pequenas empresas, com o objetivo de fomentar o crescimento sustentável dos pequenos negócios no estado catarinense. O Pronamp Santa Catarina foi estruturado como uma ferramenta de fomento ao desenvolvimento econômico, visando auxiliar os empreendedores na melhoria de infraestrutura, expansão do negócio, desenvolvimento de produtos ou serviços, capital de giro, entre outras ações. Em 2024, o programa registrou bons resultados, com 2.184 empresas beneficiadas, com um volume de crédito superior a 239 milhões de reais. Eu tenho a Academia Evolt, sou proprietária da academia há 23 anos. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela atividade física e sei do benefício que traz a atividade física para as pessoas. O Pronamp foi um benefício que eu posso dizer que ele é muito bom. Foi fundamental para a gente criar o espaço Estúdio Evolt, onde a gente trabalha no primeiro piso Pilates aparelho, e no segundo piso a gente trabalha o funcional. O projeto do estúdio é um projeto muito antigo que a gente agora conseguiu tirar ele do papel graças a esse incentivo. Com o Pronamp, o empreendedor acessa condições diferenciadas de financiamento com o apoio direto do governo do estado. A operacionalização da linha ocorre exclusivamente por meio de cooperativas de crédito parceiras do Badesc e a CAT. O valor por operação varia entre R$20 mil e R$150 mil por beneficiário ou grupo econômico, com prazo total de até 48 meses, sendo 12 meses de carência e 36 meses para a amortização. Durante o período de carência, os empreendedores deverão pagar a cada 3 meses os juros não subsidiados. A taxa de juros é fixa em 1,66% ao mês ao longo de todo o contrato, mas o governo catarinense vai subsidiar 40% desse valor, reduzindo a taxa efetiva para 0,99% ao mês. Para manter o benefício, é obrigatório que os pagamentos estejam em dia. O Badesc firmou ainda uma parceria com os principais sistemas cooperativos do estado, o que ampliou o alcance e a agilidade na concessão dos recursos. Desde que nós começamos aqui na Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviço a atuar no fomento das empresas catarinenses, nós constatamos que nós tínhamos um gargalo, que era o atendimento aos micro e pequenos empresários catarinenses, que eles não eram atendidos por políticas públicas que nós tínhamos dentro do nosso estado. Então, o governador Jorginho Melo foi muito categórico que nós tínhamos que atender essa parcela significativa do empresariado catarinense e nos colocou o desafio de operacionalizar o Pronamp na esfera do nosso estado e fazer um Pronamp diferente do que ele instituiu na esfera federal. E isso foi fundamental porque, se você for parar para considerar o crédito para o micro e pequeno empresário, ele no varejo corresponde a um crédito que tem um juro muito alto, muito elevado. Então, instituir de novo o Pronamp, instituir o Pronamp Santa Catarina e colocar ele em operação novamente, significa que o micro e pequeno empresário catarinense vai ter acesso a uma linha de crédito com juro subsidiado, abaixo, para fomentar o seu negócio e prosperar ainda mais a nossa economia. O programa se desdobrou em 3 frentes, com o Pronamp SC, Pronamp Mulher e Pronamp Inovação. Além disso, o governo também atua no subsídio de juros para o Pronamp Emergencial, linha ativa em situações de catástrofes climáticas, como forma de garantir apoio rápido e eficaz aos empreendedores afetados. Somadas, essas linhas de crédito já atenderam mais de 4.500 empresas em Santa Catarina. E o governador catarinense Jorginho Melo sancionou a lei que institui o cadastro estadual de pessoas em situação de rua. Com a implantação desta nova ferramenta, o Estado vai reunir informações estratégicas para garantir ações de reinserção social e uma atuação mais eficiente, assertiva e transparente.
Para isso, será montada uma base de dados sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que vai receber as informações coletadas por equipes multidisciplinares e forças-tarefa, formadas por agentes públicos e entidades especializadas. Equipes técnicas já atuam no desenvolvimento do sistema. Isso permitirá a rastreabilidade e o cruzamento de informações para fins de identificação dessas pessoas desaparecidas, para situações de abandono de incapaz e também para a inserção dessas pessoas no CadÚnico, a fim de que sejam beneficiadas pelos programas assistenciais existentes. As equipes das prefeituras serão responsáveis pela coleta de dados, como captação de imagens e registro biométricos das pessoas em situação de rua, para fins de reconhecimento facial e georreferenciamento. Na sequência, será feito um encaminhamento mais adequado para cada indivíduo, o que pode envolver o acompanhamento para a reconstrução dos vínculos familiares, a inserção no mercado de trabalho e entre outras medidas. É importante salientar que essa proposta, capitaneada pelo governador Jorginho Melo, tem um viés social e busca aperfeiçoar a capacidade do Estado de assistir essas pessoas, de ajudá-las. O governo federal começou a pagar hoje os aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos nos benefícios do INSS. Ao todo, 533 mil beneficiários serão contemplados ainda nesta semana. Os valores serão pagos de forma integral, corrigidos pela inflação e depositados diretamente na conta em que o benefício é pago. Desde a abertura do sistema, mais de 1 milhão de pessoas já formalizaram o pedido de ressarcimento. Quem não aderiu ao acordo ainda pode fazê-lo até o dia 14 de novembro. Basta entrar no aplicativo Meu INSS ou ir até uma das agências dos Correios. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Alexandre de Moraes descarta a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Presidente Lula busca aproximação comercial com o México. E ainda, Tarumã, Paraná, recebe terceira etapa do STU Nacional no fim de semana. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h21. Um avião caiu nesta quinta-feira na região de Amur, no extremo oriente da Rússia. As autoridades informaram que cerca de 50 pessoas estavam a bordo. Um helicóptero operado pela Autoridade de Aviação Civil detectou a fuselagem da aeronave em chamas.
Uma aeronave AN-24 da Hangar Airlines, voando entre Blagoveshchensk e Tinda, desapareceu do radar hoje por volta das 13. Ao pousar no aeroporto de Tinda, a aeronave fez uma segunda curva e a comunicação foi perdida. O local da queda da aeronave foi determinado e as circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. O Centro de Proteção Civil da região também indicou que o helicóptero de resgate não detectou nenhum sobrevivente enquanto sobrevoava o local do acidente. O secretário-geral das Nações Unidas afirmou que o parecer da Corte Internacional de Justiça é uma vitória para o nosso planeta. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, qualificou de vitória para o planeta o parecer da Corte Internacional de Justiça de que os estados que violam suas obrigações climáticas cometem um ato ilícito. Segundo a Corte, esses estados podem ser obrigados a pagar indenizações aos países mais afetados. Congratulo-me com a emissão de seu histórico parecer consultivo pela Corte Internacional de Justiça. Eles deixaram claro que todos os estados são obrigados, perante o direito internacional, a proteger o sistema climático global. Esta é uma vitória para o nosso planeta, para a justiça climática e para o poder dos jovens de fazer a diferença. A opinião da mais alta instância judicial da ONU não é vinculativa, mas constitui uma interpretação jurídica sólida para orientar futuras ações ou decisões judiciais em todo o mundo, em termos de justiça climática. A degradação do clima, causada pelas emissões de gases do efeito estufa, é uma ameaça urgente e existencial, declarou o juiz Yuji Iwasawa, presidente da Corte. O tribunal concluiu, por unanimidade, que a violação das obrigações climáticas por um Estado constitui um ato ilícito internacional, capaz de dar origem à indenização para os países afetados, sob certas condições e caso a caso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta quinta-feira não ter dúvidas de que Jair Bolsonaro violou a proibição de utilizar as redes sociais. Mas o magistrado entende que o episódio foi pontual e não seria o bastante para decretar a prisão preventiva do ex-presidente. Na decisão, Moraes alerta que vai aplicar a prisão de forma imediata caso Bolsonaro descumpra ordens judiciais. Ele apontou para a publicação do filho do ex-presidente, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, na rede social Facebook. O post ocorreu momentos depois de uma visita de Bolsonaro ao Congresso, onde mostrou a tornozeleira eletrônica que foi obrigado a usar e deu declarações à imprensa. Desde a semana passada, Bolsonaro é obrigado a usar o dispositivo e está proibido de interagir nas redes sociais. Ele está sendo julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro reiterou que não havia dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Bolsonaro foram utilizadas a favor do pai. No entanto, Moraes afirmou que a violação foi isolada, sem notícias de outros descumprimentos. Ele também disse ter levado em consideração as explicações da defesa de Bolsonaro. Os advogados negaram qualquer intenção do ex-presidente de violar medidas cautelares e afirmaram que ele vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas. O presidente Lula busca uma aproximação comercial com o México antes da imposição das tarifas americanas em agosto. Ele conversou por telefone com a colega mexicana Cláudia Sheinbaum em um momento de incertezas. A conversa entre Lula e Cláudia Sheinbaum ocorreu antes da entrada em vigor, em agosto, de tarifas de 50% e de 30% para as importações americanas procedentes de Brasil e México, respectivamente, as maiores economias da América Latina. A presidência brasileira informou que, durante a conversa, Lula ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países, principalmente diante do atual momento de incertezas. As duas nações tentam negociar com Washington para reduzir as tarifas, mas até agora não chegaram a um acordo. Lula propôs a Sheinbaum o início de negociações para ampliar o acordo comercial Brasil-México e buscar a expansão do fluxo comercial entre os dois países.
O vice-presidente Geraldo Alckmin vai visitar o México em 27 e 28 de agosto, acompanhado de uma delegação de empresários. Eles vão explorar possíveis oportunidades de negociação, principalmente nos setores farmacêutico, agropecuário e aeroespacial. No caso do Brasil, as tarifas são, em parte, motivadas pelo julgamento do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que Trump diz ser vítima de uma caça às bruxas pelo Supremo Tribunal Federal. As tarifas sobre o México se devem ao que o americano considera como esforços insuficientes do governo para combater o narcotráfico. E a imposição de tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos gera preocupação sobre os impactos na economia. Produtores de café pedem bom senso nas negociações, enquanto temem a queda da procura e o aumento dos preços. Os produtores de café brasileiros estão acompanhando de perto a ameaça de uma tarifa de 50% proposta pelo governo americano. Eles se preocupam com os potenciais impactos econômicos e pedem empenho nas negociações para proteger o setor. O que eu pediria é bom senso nesse momento para que a gente pudesse realmente sentar à mesa de negociação e melhorar esse patamar dessa taxação, porque essa taxação de 50% vai trazer realmente um grande prejuízo. Deixar essa briga política de lado e a gente pensar no Brasil, pensar nos produtores de café e melhorar, através de uma negociação, essa taxação. O recente anúncio de Donald Trump de impor tarifas de 50% a produtos brasileiros gerou grande preocupação no Brasil e nos mercados internacionais. A tarifação, que vai entrar em vigor em agosto, afeta principalmente as exportações do Brasil para os Estados Unidos, incluindo produtos-chave como café, petróleo, carne e outros bens industriais. Se o café for exportado com essa taxa de 50%, ele vai chegar também a um valor muito alto para o consumidor. Mesmo eles sendo grandes consumidores do café, vai ficar um valor bem puxado para o consumidor. Está parecendo mais um tema mais político do que comercial. Então, estamos aguardando o que vai acontecer, porque, na verdade, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, vai afetar muito os empregos. Então, é uma perspectiva que ninguém sabe aonde é que nós vamos chegar. O governo brasileiro não descartou a possibilidade de negociar com os Estados Unidos, considerando que a retaliação seria proporcional. Ao mesmo tempo, o Brasil também busca diversificar o comércio com outros países, para minimizar o efeito das decisões americanas. Brasileirão, Flamengo venceu o Bragantino na noite de ontem e diminuiu a vantagem do líder Cruzeiro na competição nacional. Detalhes, claro, com o Vinícius Pacheco, que chega por aqui. Boa noite, Vini, bem-vindo. Boa noite, Andréia, boa noite a todos que nos assistem. E os times que estavam ali disputando lá em cima da tabela, principalmente Palmeiras e Flamengo, conseguiram vencer fora de casa. Já o Cruzeiro, também jogando fora de casa, ficou no empate em 0-0 com o Corinthians. Dá até para dizer que foi um empate amargo, se levando em consideração a atual situação do Timão. Já o Flamengo, na vice-liderança, aproveitou o empate do atual líder para vencer fora de casa o Bragantino. O Bragantino saiu na frente com a jogada ensaiada que a gente confere agora. Apenas 5 toques na bola. Primeiro toque, segundo, terceiro, quarto e o quinto. E aí saiu o Lucas Barbosa na cara do goleiro Rossi para abrir o placar. Jogadinha ensaiada e eficiente. Jogada ensaiada também do Flamengo, que colocou na cabeça do Léo Pereira para empatar a partida. Sempre essas jogadas do Flamengo. O Vinha tocou para o Wallace Ian, que passou para o Wesley, que vinha muito mal na partida e completou. Wesley, que pode ser também o jogo de despedida dele, comemorou bastante, mostrou aí a camisa, deve estar indo para a Itália jogar no Roma. Só falta aí o Flamengo e o time italiano acertar os últimos detalhes. O Flamengo trazendo também um lateral brasileiro, o Royal.
Já o Palmeiras, também jogando fora de casa, enfrentou o Fluminense, que desde que voltou da Copa do Mundo de Clubes ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O Flusão saiu na frente após essa marcação de pênalti que a gente confere agora. Marcação em cima, o pênalti marcado em cima do Juan Freitas e o pênalti cobrado pelo Germancano. Germancano, sempre um bom batedor de falta, sempre com muita calma, fez aí o gol do Fluminense. O Palmeiras foi buscar o empate, essa cobrança e a bola na área, Maurício de cabeça e a falha do goleirão muito experiente, o Fábio. Aí a gente confere de novo o lance, o Fábio foi com aquela mão de alface, não segurou nada e o empate do Verdão. Falha de novo da defesa do Fluminense, o Martinelli bobeou e o Tigrinho, o Vitor Roque, fez a virada para o Palmeiras, aí desencantando até então o Vitor Roque. Já o Santos perdeu em casa para o Internacional e a gente confere agora esse que foi um golaço também do Carboneira, botou o goleiro no chão, limpou bem e fez o primeiro gol do Colorado. O segundo gol veio após essa marcação de pênalti e o Borré marcou para o Internacional. O Santos chegou a diminuir com o Álvaro, chegou a diminuir já no finalzinho da partida, nos últimos minutos, nesta bomba aí, recebeu, bateu e ficou assim 2-1 para o Internacional. O que vem fazendo mal o Santos, se esperava um bom campeonato, pelo menos com a chegada do Neymar, quem está fazendo totalmente o contrário, com poucas expectativas no início do Brasileirão e vem atuando muito bem, é o Mirassol, que venceu mais uma fora de casa, desta vez lá em Ceará. E a gente confere agora, o Mirassol fez o primeiro gol com o Chico da Costa, recebeu, bateu, o Gabriel botou essa bola, fez o chuveirinho lá para a grande área, a defesa afastou mal e o Negueba fez o segundo gol do Mirassol, ampliando aí a diferença do time paulista. Já o Sport, que também não vem muito bem nesse campeonato, jogou fora de casa, mas desde o início, já são 16 rodadas, não conseguiu vencer nenhuma até agora e ficou no empate novamente. A gente confere agora, o Eric fez o primeiro gol do Vitória, bola na área, sobrou nos pés do Eric fazer o primeiro gol da partida. O Mirassol empatou com o Romarinho, esse mesmo Romarinho do Corinthians, que fez gol lá no Boca Juniors, de volta ao Campeonato Brasileiro, empatou a partida. O Vitória ficou na frente novamente com o Renzo Lopes, aproveitou bem o cruzamento na área, e o Romarinho de novo fez o segundo dele, empatando para o Sport, que continua sem vencer. Um empate importante, mas continua sem vencer no campeonato. Nesse momento, Juventude e São Paulo ainda para essa rodada estão em campo, jogando no Rio Grande do Sul e estão empatados em 0-0. Partidas adiadas dessa rodada, tá? O Vasco e o Bahia, que jogaram pela Sul-Americana nessa semana e foram eliminados, então foi adiado essa partida deles. Já o Atlético Mineiro, que jogaria com o Fortaleza, joga hoje pela Copa Sul-Americana contra o Bucaramanga, às 9h30 da noite. Então, por conta dessa partida, também adiou-se a partida com o Fortaleza e o Grêmio e Botafogo. Grêmio, o tricolor gaúcho, também jogou essa semana pela Sul-Americana, então foi adiado sem data prevista para esses jogos. Falado sobre isso, a gente vai conferir agora como está a tabela do Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro liderando, agora diminuiu a diferença com 34 pontos. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo. O Palmeiras com 29 pontos, lembrando que tem dois jogos a menos do que o Cruzeiro e um a menos do que o Flamengo. O Bragantino com 27 pontos fecha aí o G4. Botafogo e Bahia com 25 pontos. O Mirassol muito bem no campeonato, do que se esperava dele até então, com 24 pontos na 7ª colocação. E aí a sequência de times com 20 pontos, Fluminense, Atlético Mineiro e Internacional. A gente vira a tabela e temos mais um time também com 20 pontos, que é o Corinthians. O Ceará, com 18 pontos, está na 12ª colocação. O Grêmio com 17 pontos. São Paulo vem logo na sequência na 14ª colocação. O Vitória com 16 pontos e o Vasco com 14 pontos, aí quase entrando na zona de rebaixamento. Já na zona de rebaixamento está o Santos com 14 pontos, Juventude e Fortaleza, ambos com 11 pontos, e o Sport lá na lanterninha, sem nenhuma vitória. Até então, os 4 pontinhos são 4 empates e o resto tudo derrota.
Agora lembrando, falando um pouco ainda mais sobre os brasileiros na Sul-Americana, mais um time eliminado, desta vez o Tricolor Gaúcho, que havia perdido o primeiro jogo lá no Peru para o Aliança Lima por 2-0 e ontem empatou em casa. E a gente confere os gols agora. O Grêmio até saiu na frente, cobrança de escanteio, e o Gustavo Martins completou para o Tricolor Gaúcho, aí o Grêmio fazendo o primeiro gol jogando na arena do Grêmio, que agora é do Grêmio. Mas a lei do ex valeu de novo. O Hernan Barcos, ex-Palmeiras e ex-Grêmio, fez história também no Grêmio, empatou a partida e com esse empate o Grêmio foi eliminado da Copa Sul-Americana. Lembrando que até então o único que passou dos playoffs, na verdade passou direto, que já foi para as oitavas, é o Fluminense. E hoje o Atlético Mineiro, o Galo vai enfrentar então o Bucaramanga para talvez conseguir passar também para as oitavas de final. Saindo então do Campeonato Brasileiro de Esporte, a gente vai falar sobre outro esporte, que é o skate, que as pistas do Centro Nacional de Treinamento de Skate no Complexo Esportivo de Tarumã serão palco da terceira etapa do STU Nacional, principal circuito do esporte no Brasil. Ao todo, 72 atletas participam da disputa nas modalidades Park e Street, com a entrada gratuita para o público. O Paraná cedia pela primeira vez uma etapa do STU Nacional, o circuito mais importante do skate no país. A competição acontece até domingo nas pistas do Complexo Esportivo do Tarumã, em Curitiba. Em pouco tempo, nós temos mais de 10 atletas em formação e 3 atletas olímpicos que já demonstraram isso, além do nosso para-atleta que dá exemplo para todo o Brasil. Então, investimento traz resultado. Aqui no Paraná, sim, a gente trabalha com planejamento, organização, mas principalmente com o ProEsport, que libera mais de 50 milhões por ano para projetos esportivos de todas as modalidades, onde o skate também é atendido. O evento reúne alguns dos principais nomes do esporte no país, tanto no masculino quanto no feminino, e inclui também a modalidade para skate. Entre os destaques estão 2 atletas paranaenses que hoje representam o Brasil no cenário mundial. O curitibano Augusto Áquio, conhecido como Japinha, medalhista olímpico e atual campeão mundial na modalidade Park. E Gui Curi, de apenas 16 anos, que já soma 9 títulos do X Games e foi o primeiro a completar uma manobra de 900 graus em competição oficial de Park. É um evento muito aguardado, não foi à toa que os ingressos se esgotaram muito rápido. Eu acredito que as arquibancadas poderiam ser ainda muito maiores, que mesmo assim elas estariam lotadas, porque a comunidade do skate é uma comunidade muito batalhadora, que enfrenta diversas dificuldades para se manter. E um evento como esse já era muito aguardado, principalmente pelos grandes nomes que saem aqui da cidade e a pouca quantidade de grandes eventos realizados por aqui. A competição começou com treinos abertos ao público e segue com classificatórias, semifinais e finais até domingo. A estrutura montada comporta até 3.000 pessoas nas arquibancadas. Os ingressos para os dias decisivos se esgotaram rapidamente. Confesso que estou bem nervoso, né? Primeira vez vai ter em Curitiba, né? Meus familiares sempre cobravam de mim. Falaram, filho, só te vejo na internet, quando eu vou te ver pessoalmente assistindo. Aí, graças a Deus, aconteceu agora de o STU vir para Curitiba. Então, a minha família vai estar presente, meus amigos. A pista do Tarumã foi reformada com padrões internacionais e já serve como centro de treinamento da seleção brasileira, com atividades gratuitas voltadas à formação de novos atletas. Nós trabalhamos aqui, inclusive agora fizemos a modernização da nossa pista de street. O skate evoluiu tanto que nós tivemos que remodelar a pista em menos de 2 anos para adequar para receber o STU. Na disputa feminina, a etapa conta com atletas experientes e nomes da nova geração. Eu comecei a andar de skate com 15 anos, bem mais velha do que a maioria das meninas começam hoje em dia, mas uso o meu exemplo para mostrar que não importa a idade que você começar, não importa o seu gênero, se você acreditar e se dedicar no que você ama, você é capaz de realizar seus sonhos. Cada etapa que a gente vem vendo da STU, as meninas vêm com manobra diferente, vêm com skate mais forte. E,
como a Indy disse, a gente é mais velha, a gente está tentando manter o nível e manter o foco ali para estar sempre entre as melhores. Mas, independente de tudo, o skate é sempre o nosso amor, a gente anda porque gosta mesmo. A etapa do STU Nacional em Curitiba encerra no domingo com as finais das categorias Park, Street e Para Skate. As provas serão transmitidas ao vivo pelas redes oficiais do evento. É uma oportunidade também para os atletas, né, aparecerem no cenário nacional também, uma grande competição como essa, e também para os fãs do esporte presenciar esses grandes atletas que são destaque nacional, muitos deles aí participaram também das Olimpíadas, né? Esse que é um esporte, como foi falado ali, com muitos desafios e preconceitos também que vem evoluindo ao longo do tempo, André. É verdade, falou tudo. É isso aí. E assim, então, a gente encerra o Pix News de hoje. Lembrando que a edição completa, a edição na íntegra e as nossas reportagens, você curte lá no nosso endereço no YouTube. É só acessar Pix TV HD e com certeza conferir todo o Pix News de hoje. E também outras notícias, outras reportagens no nosso site, né, Vini? pixtv.com.br. Muito obrigada a todos pela companhia. Tenham aí um excelente fim de semana, como o Thiago já adiantou ontem. Amanhã eu estou de folga, mas a gente se encontra na próxima segunda-feira. Obrigada a você também por estar com a gente aqui com essas informações do esporte sempre pertinentes, principalmente para os amantes aí do esporte. E um bom descanso para você também nesta sexta-feira. Obrigada, Vini. Até mais. E lembrando, Pix TV. Conectando você ao melhor conteúdo todo dia. Até a próxima.